graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Uma manhã agradável, tem sol, mas ao mesmo tempo tá um friozinho. Mas assim, o que fica para nós nessa manhã linda, que está aqui, né, no Brasil no caso, como o Senhor é perfeito. Ele é perfeito em tudo aquilo que Ele faz. E o fato é que nós, às vezes, não nos atentamos a essa profundidade do Senhor, a perfeição do Senhor. Não conseguimos parar um pouquinho para contemplar as grandezas e as belezas que vêm do Senhor. E nessa manhã eu quero te convidar a fazer uma oração para agradecermos pela bondade, pela soberania, pelo suprimento, por tudo aquilo que o Senhor é e faz nas nossas vidas. Então eu te convido agora, abaixe a sua cabeça junto comigo e eleve essa oração ao Senhor de agradecimento, porque se chegamos até aqui, nesse sábado, 22 de março de 2025, é porque a mão do Senhor esteve sobre nós, nos suprindo, nos fortalecendo, nos levantando. E nós precisamos agradecer. Então vamos agradecer ao Senhor. Você já agradeceu a Ele hoje? Amém? Então vamos lá. Pai, em nome de Jesus, Deus poderoso. Senhor, aqui nessa manhã, nesse dia de hoje, Pai, nós te agradecemos pela dádiva, Senhor, do nosso levantar. Nós te agradecemos pela dádiva de estarmos de pé. Nós te agradecemos pela dádiva da Tua mão poderosa sobre a nossa vida, sobre tudo aquilo que é nosso. Obrigado, Pai, pelo Teu cuidado, pelo Teu zelo, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos fortalecido diariamente. Porque mesmo em meio às lutas, o Senhor tem dado escape. Porque o Senhor tem operado sobre as nossas vidas de maneiras às vezes que nós não entendemos, mas no final nós contemplamos que é a Tua mão. Obrigado, Senhor. E que o Senhor possa alcançar a cada uma das vidas que estão assistindo ou que vão assistir essa live, Pai. Porque o Senhor conhece, Senhor, a necessidade de cada um dos meus irmãos. E, Pai, de amor e de bondade, que a Tua mão poderosa continue sobre a vida deles. E assim nós te agradecemos, te louvamos e bendizemos ao Teu nome. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu peço aos irmãos que hoje tenham um pouquinho de paciência comigo. Hoje vai ser o... aqui, né? E porque a nossa querida irmã Expedite viajou, precisou viajar, mas está tudo bem, tá, irmãos? Ela está com o filho dela, está tudo bem. Na semana que vem ela estará aqui, em nome de Jesus. E aí os irmãos vão ter que me aguentar um pouquinho hoje, tá bom? Mas vamos lá, irmãos. Eu quero deixar aqui para a meditação dos irmãos uma breve palavra, breve, pequena, dentro do Salmo 119, 105, que vai dizer assim: lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos. Quando nós contemplamos esse versículo, quantas coisas implicam nele, não é? Lâmpada para os meus pés. Lâmpada. O Senhor é a lâmpada que nós necessitamos. Sem essa lâmpada nós não conseguimos prosseguir. E nós temos que ter consciência disso, que nós temos um dono. E Ele conduz os nossos caminhos. Por isso está dizendo aqui, ó. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra. Porque através da palavra nós temos um direcionamento. E quando nós temos esse direcionamento, nós nos posicionamos. E luz para os nossos caminhos. Para evitarmos que tropecemos em obstáculos, em pedras, né? Como diz no Salmo 91.
Que nós possamos ficar vigilantes, alerta, os dias são maus, irmãos. E a violência cada vez maior. A cada dia eu me surpreendo com a maldade do ser humano. Quando nós achamos que vemos de tudo, que não tem mais como ter requintes de crueldade, aparece uma nova situação com mais crueldade. Mas nós temos que ir ao inverso disso. Porque Deus é amor. E nós temos que ter um amor também dentro de nós. E a única forma é eu meditando na palavra, fazendo dela o meu manual de instrução, de vida, diário. Então que fique essa pequena reflexão para os irmãos. Eu sei que talvez aí na sua casa, a situação da sua vida hoje, você esteja passando uma adversidade muito grande, uma necessidade. Mas quando eu começo a meditar aqui, quando eu tenho isso contido no meu ser, no meu coração, nós suportamos e passamos. Porque a mão dele está sobre nós. E quando nós não temos mais força, ele nos carrega. E nós precisamos confiar naquilo que o Senhor e só o Senhor pode fazer. Pois aonde a nossa mão não vai, a dele vai. Mas precisamos tomar um posicionamento, como já disse. E como que é esse posicionamento, Santo? Em oração. E principalmente, sendo sincero de coração. Não importa o que você sinta de ruim, exponha ao Senhor. Porque Ele não vai te julgar, Ele não vai te condenar, mas Ele vai te ouvir e agir na sua necessidade. Amém? Maravilhosa graça, teu amor que não falha, O amor dele não falha. tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Com as suas palmas, cantemos juntos. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, e o poder do sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje
a morte venceu. Declaro, digna Cordeiro de Deus, digna Cordeiro que a morte venceu, digna Cordeiro de Deus, digna Cordeiro que a morte venceu, digna Cordeiro de Deus, digna Cordeiro que a morte venceu, digna Cordeiro de Deus, digna Cordeiro que a morte venceu, digna Cordeiro de Deus, digna Cordeiro que a morte venceu, digna Cordeiro de Deus, digno é essa maravilhosa graça, pelo amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha sangue me salvou, e a dívida pagou. Jesus é grande, porque eu te livre sou. Sobre todas as coisas, maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, seu sangue me salvou, e a dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Aleluia. Hoje livre. Oh, aleluia. Você é livre, irmão. Você é livre. Desfrute da sua liberdade. Às vezes o mundo nos prende com tantas coisas, mas o Senhor deu o seu Filho para que hoje nós pudéssemos ser livres. Interessante que aqui embaixo no versículo 107 do Salmo 119 diz assim: estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. E o 108 começa assim: aceita, Senhor, a espontânea oferenda. O que é essa oferenda? É a sua oração, com sinceridade, com gratidão, reconhecendo que nós, sem o Senhor, não somos nada. Então, nunca deixe, irmão, de meditar nessas palavras santas, de meditar nesse livro, que é mais do que um livro. É mais do que um manual de instrução. E por ele nós temos que ter fome e sede todos os dias. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E vamos passar para a intercessão. Em Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante que espada de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos do coração. Então, à medida que nós oramos a palavra de Deus, verdadeiramente, ela vai entrando em nosso ser, né? E pelo poder dessa palavra, na unção do Espírito, nós vamos mudando a nossa maneira de viver, de falar, de pensar. Então é pelo poder da palavra que nós transformamos situações. É proferindo a palavra de Deus, porque aqui você não vai sair uma linha do que está dentro da palavra. São todos versículos bíblicos. E quando você profere isso com fé, cadeias são quebradas, fortalezas são desfeitas, muralhas vêm ao chão, ou seja, situações mudam. Mas nós precisamos ter fé, precisamos crer, precisamos confiar e principalmente proferir com convicção. Profetiza sobre a sua vida, sobre a sua família,
sobre essa situação que você está vivendo. Eu não sei qual é, mas o Senhor sabe. Mas Ele não vai fazer tudo se você não se levantar, se você não disser para Ele. Porque Ele quer um relacionamento conosco. E esse relacionamento vem através da oração, através da intercessão, através da minha confiança quando eu entrego tudo nas mãos dele. Amém? E a intercessão é uma guerra, é onde eu estou batalhando para que as forças inimigas sejam paralisadas. Amém? Então agora, pega o seu pedido de oração, coloca diante do Senhor essa situação, se levante, porque Ele pode mudar. E nem sempre vai ser do jeito que pensamos ou queremos, mas Ele faz tudo perfeito. Amém? Então que os irmãos possam repetir comigo. Te damos graças, Pai. Damos graças, Pai. Porque estamos revestidos. Porque estamos revestidos de tua armadura. de tua armadura. E cobertos pelo sangue de Jesus. E cobertos pelo sangue de Jesus. Declaramos sobre a nossa cabeça Declaramos sobre a nossa cabeça o capacete da salvação. o capacete da salvação. Vestimos-nos com a couraça da justiça. Vestimos-nos com a couraça da justiça. O cinto da verdade. O cinto da verdade. Calçamos a sandália Calçamos a da sandália preparação do Evangelho da Paz. da preparação do Evangelho da paz. E tomamos o escudo da fé, E tomamos o escudo da fé, com o qual apagamos com o qual apagamos todos os dardos inflamados do maligno. todos os dados inflamados do maligno. E com a espada do Espírito, Com a espada do Espírito, que é a tua palavra, que é a tua palavra, decretamos vitória decretamos vitória sobre a nossa vida, sobre a nossa vida, a nossa a família, nossa família, todas as vidas que temos orado, todas as vidas que temos orado, todos esses pedidos de oração, todos esses pedidos de oração, sobre a nossa nação, sobre a nossa nação, porque estamos habitando contigo, porque estamos habitando contigo, no teu esconderijo, Altíssimo, no teu esconderijo Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso. à sombra do Todo-Poderoso, Encontramos descanso, encontramos descanso, porque tu és nosso refúgio, porque tu és nosso refúgio, a nossa a fortaleza, nossa fortaleza, o nosso Deus, o nosso Deus, em quem confiamos. em quem confiamos. Tu nos livra do laço do passarinheiro Tu nos livra do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa. da peste perniciosa. Tu nos cobre com as tuas penas, Tu nos cobre com as tuas penas, debaixo de tuas asas. debaixo das tuas asas. Encontramos refúgio. Encontramos refúgio. A tua verdade A tua verdade é escudo e broquel para nós. é escudo e broquel para nós. É a nossa proteção. É a nossa proteção. Não temeremos os terrores da noite, Não temeremos os terrores da noite, nem a seta que voa de dia, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. nem a mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao nosso lado 1000 poderão cair ao nosso e lado, 10.000 à nossa direita, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. mas nós não seremos atingidos. Somente com os nossos olhos Somente com os nossos olhos contemplamos e vemos contemplamos e vemos a recompensa dos ímpios, a recompensa dos ímpios, porque fazemos de ti, Senhor, porque fazemos de ti, Senhor, o nosso refúgio, o nosso refúgio, a nossa habitação. a nossa habitação. Nenhum mal virá sobre nós, Nenhum mal virá sobre nós, nem praga alguma nem praga alguma chegará à nossa casa. chegará à nossa casa. Então agora é a hora de você decretar isso em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, nós repreendemos em nome de Jesus todo mal que seja quebrado, arrancado, desfeito em nome de Jesus. A violência, o assalto, o sequestro, o espírito de morte, Pai, em nome de Jesus, está quebrado, cancelado, anulado, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Não vai prevalecer a falta de perdão. Não
vai prevalecer a falta de perdão, não vai prevalecer a separação, a enfermidade. Está repreendido, cancelado, anulado, em nome de Jesus. Está quebrado sobre a nossa vida, a nossa família, a escassez, a enfermidade, a depressão, a tristeza, a solidão, a frustração, a incredulidade. Está quebrada em nome de Jesus. Sobre a nossa casa, sobre a nossa família, a mão poderosa do Senhor está protegendo, suprindo, guardando, fortalecendo, em nome do Senhor Jesus. Que venha a tua unção sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre todas essas vidas que temos orado, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. E aos teus anjos, dará ordens a nosso respeito, para nos guardarem, em todos os nossos caminhos. Eles nos sustêm, em suas mãos, para que não tropecemos, em alguma pedra, circunstância. Pisamos o leão e a áspide, calcamos os pés, o filho do leão e a serpente. Te amamos tanto, Senhor, nos livra e nos coloca no alto retiro, porque conheces o nosso nome. Quando te invocamos, nos responde. Então agora clama ao Senhor. Deus poderoso, Pai. Clame ao Senhor, irmãos. Pai, em nome de Jesus, Deus poderoso. Nessa manhã nós clamamos por essas vidas que vão assistir essa live, que estão assistindo, pelas vidas que estão aqui, Senhor, para que a tua mão de poder esteja sobre essa situação. Pai, em nome de Jesus, seja ela de cura, seja ela financeira, seja ela espiritual. Pai, em nome de Jesus, tu é poderoso para operar em qualquer área da vida dos nossos irmãos. Essas vidas que temos apresentado diante do teu altar, vai de encontro nessa manhã, Senhor, porque o Senhor conhece o deitar e o levantar de cada um, e a tua graça, a tua soberania, o teu poder venha se manifestar no dia de cada um hoje, sobre esses pedidos que estão sendo feitos em nome de Jesus. Pai de amor e de bondade, nós também te pedimos em nome de Jesus, nós clamamos, Senhor, a ti, para que a tua mão poderosa esteja sobre essa nação. Senhor, nós pedimos tua misericórdia, tua compaixão sobre essa nação. Nos ajuda, Senhor, a viver cada dia, porque cada dia está sendo mal, mas pelo teu poder que nos fortalece a cada dia, nós podemos prosseguir. São tantas adversidades, Pai, mas nós te clamamos, ajuda-nos, socorre-nos, Senhor, socorre essas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. E nos livra, e nos honra, e com longuras de dia nos farta, mostrando-nos a tua salvação. Te damos graças, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós te damos graças, porque tu és nosso pastor, nada nos faltará, nos fazes deitar, em pastos verdejantes, leva-nos mansamente, a águas tranquilas, refrigeras a nossa alma, guia-nos nas veredas da justiça, por amor ao teu nome, ainda que andássemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque tu estás conosco, a tua vara e o teu cajado nos consolam. Preparas uma mesa perante nós, na presença dos nossos inimigos, que não são de carne e sangue. Unges com óleo
unge com óleo a nossa cabeça, a nossa cabeça, o nosso cálice transborda. o nosso cálice transborda. Certamente, Certamente, que a bondade e a misericórdia que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os nos dias seguirão todos os dias da nossa vida, da nossa vida, da nossa da família, nossa família, dessas vidas que temos apresentado. dessas vidas que temos apresentado. E habitaremos na casa do Senhor E habitaremos na casa do por Senhor longos dias. por longos dias. Pai, Pai, consagramos a Ti consagramos a Ti cada instante desse dia. cada instante desse dia. Em nome de Jesus, Em nome de Jesus, cremos que esse dia cremos que esse dia já estava nos Teus planos. já estava nos seus planos. Sabemos que seremos vitoriosos Sabemos que seremos vitoriosos em todas as coisas, em todas as coisas, porque Tu és aquele que Tu és que aquele nos conduz que nos conduz em triunfo em triunfo através de Cristo Jesus. através de Cristo Jesus. Pai, Pai, que cada passo que dermos e cada passo que dermos seja guiado pelo Teu Espírito seja guiado pelo Teu Espírito. e no caminhar deste E dia no caminhar deste dia, nós achemos graça diante de Ti nós achemos graça diante de Ti e recebamos e recebamos misericórdia, misericórdia, sendo socorridos sendo no socorridos momento oportuno. no momento oportuno. Estejam Teus braços eternos Esteja seus braços por eternos baixo de nós por baixo de e nós, o Teu louvor e o Teu louvor esteja em nossos lábios, esteja em nossos a lábios, despeito de qualquer a circunstância, despeito de qualquer circunstância, porque sabemos que estás conosco, porque sabemos que está conosco, nunca nos deixarás, nunca nos deixará, nem nos desampararás. nem nos desamparará. Submetemos a Tua palavra Submetemos a Tua palavra para Te obedecer, para Te obedecer. guardaremos a Tua palavra Guardaremos a Tua palavra para não pecar contra Ti. para não pecar contra Ti. Espírito Santo, Espírito Santo, Tu és o nosso ajudador, Tu és o nosso ajudador. guia-nos a toda a verdade. Guia-nos a toda a verdade. Tens permissão, E dês permissão. sonda-nos, Sonda-nos. ensina-nos a conhecer a Deus Pai, Ensina-nos a conhecer a Deus a Jesus a Jesus e ao Espírito Santo. e ao Espírito Santo. Ensina-nos todas as coisas. Ensina-nos todas as coisas. Te pedimos, Te pedimos. em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Deus poderoso. Graças te damos, Senhor, nessa manhã. Nós exaltamos o teu poderoso nome, Senhor. Porque o Senhor é sobre todas as coisas. O Senhor que formou todas as coisas. O Senhor que criou todas as coisas. E a nós deu um toque especial. Oh, aleluia. Aleluia. Como nós somos amados do Senhor. E muitas vezes nós não temos noção disso. Nós não temos noção de como Ele nos quer bem. Ele nos formou para uso próprio. Nós somos propriedades do Senhor. E o que eu quero trazer nessa manhã para os irmãos é uma breve reflexão. Eu digo que eu não prego, eu não sei pregar. Eu simplesmente trago uma mensagem que o Senhor tratou comigo primeiro e que eu quero compartilhar com os irmãos. Gostaria de compartilhar da maneira como Ele trouxe, mas na minha humanidade não consigo. Mas aquilo que eu consigo transmitir, eu procuro passar. E eu quero estar falando aqui em Mateus, no capítulo 10, a partir do verso 28, que diz assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendam, pois, não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais.
Aleluia. No 32 diz assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que estás nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que estás nos céus. Aleluia. E diante desse contexto, diante dessa palavra, o Senhor trouxe uma breve reflexão. Ele tratou comigo em algumas coisas. Sabe, irmãos, o medo. Ele tratou sobre o medo. E já tem alguns dias que ele vem falando a respeito disso ao meu coração, né? Ele vem trazendo, não só aqui dentro, mas como vivendo experiências, como algumas coisas que eu tenho observado, pessoas, e o Senhor vem tratando com isso. E o medo? Na ótica bíblica, o medo é reconhecido como uma emoção humana legítima. Mas Deus nos convida a não sermos dominados por ele. Ou seja, eu posso sentir medo em certas situações. Eu creio que quando Jesus estava ali no Getsemane, ele suou sangue. Porque ele era humano, ele era um homem. Eu creio que ele teve medo de tudo aquilo que ele ia passar, de tudo aquilo que ele iria enfrentar por nós, não é? Mas ele sabia que o Pai assegurava sua presença e cuidado, mesmo diante de toda a incerteza. Jesus tinha certeza do seu propósito. Ele tinha. Ele sabia que ele ia passar muitas aflições. E como nós passamos muitas aflições. Só com um detalhe: Jesus passou para a nossa remissão, para nos libertar daquilo que nos prendia. Mas nós passamos por aflições para que possamos ser lapidados, para que possamos criar Cristo dentro de nós, para que possamos evoluir como seres humanos. Aleluia. Nós estamos vivendo numa época em que esse sentimento nos leva a ter atitudes, e muitas vezes essas atitudes desagradam a Deus, porque o medo nos paralisa e o medo nos faz perder a fé. Então, se eu paraliso, eu não confio no Senhor, eu não creio nele, eu não tenho fé e tantas outras coisas. Eu fico com medo de tudo, eu não confio nas pessoas. Enfim, irmão, a gente trava. E Jesus nos entrega pelo menos 3 vezes dentro da palavra: não tenhais medo. Não tenhais medo. Vou repetir: não tenhais medo. E temos que ter certeza de que Deus é aquele que cuida de nós. Nós temos que ter essa certeza, irmãos. Ele cuida de nós, ele cuida da nossa família, de todas as áreas da nossa vida, ele cuida. Ele provê para as nossas necessidades diárias. A irmã sempre traz aqui que nunca falta a mesa dela. Mas será que em determinado momento a gente acaba achando que não vai vir? Mas ele é soberano para trazer. E nós precisamos começar a exercitar essas coisas em nós. Essa certeza, essa confiança, sabe? Ele nos protege, nos guarda, nos fortalece. Ele traz tudo, irmãos, que nós precisamos, que nós necessitamos. Mas nós precisamos fazer com que esse medo não nos domine. Nós precisamos fazer isso na nossa vida. É natural sentir medo, mas nós não podemos deixar ele nos paralisar. E eu peço a você que reflita sobre isso nessa manhã. Aonde o medo tem te parado? Aonde o medo tem paralisado o seu chamado, o seu propósito,
a sua empresa, a sua família, o seu relacionamento. Aonde o medo tem te parado? Aleluia! E nós precisamos, mais do que nunca, confiar nele. O povo no deserto, eles tiveram tantos sinais. Eles viram o Mar Vermelho ser aberto. Eles passaram pelo Mar Vermelho. O maná caía do céu, o alimento caía do céu. Tinha as cordonizes, tinha água. E mesmo assim, eles não creram no Senhor, não confiaram nele. Porque quando Moisés vai ao Monte Sinai e fica lá uns 40 dias, o que eles fazem? Vamos pegar tudo que é de ouro, pega todos os adornos de ouro e vamos formar um bezerro para que possamos adorar. E ainda falam que tinha saudade do templo do Egito. Essa condição humana nos faz fracassar, irmãos. Porque nós não conseguimos contemplar a perfeição do Senhor. Nós não conseguimos contemplar o quão poderoso Ele é. E eu não tenho palavras para colocar aqui diante dEle. A soberania, a majestade, a magnificência. Enfim, eu não tenho palavras para colocar diante da grandeza do Senhor. E aquele povo não foi para a terra prometida. A sua descendência sim, mas eles não. Eles pereceram no deserto. Porque eles queriam algo concreto. Eles tinham medo do que viria lá na frente. Eles não tinham nos seus corações a certeza que Deus ia prover. Eles queriam que fosse conforme a vontade deles. E a nossa vontade não é a mesma do Senhor. A nossa vontade é falha. E nós temos que nos submeter. Nós temos que renunciar às muitas coisas para podermos viver o propósito ao qual o Senhor nos deu. E como eu já disse, o propósito dele é perfeito. Tudo que ele faz é perfeito. Aleluia! O interessante é que quando se trata de uma situação, por exemplo, dentro da nossa casa, talvez por uma enfermidade, situação financeira, relacionamento, nós entramos em pânico, ficamos com medo. E com isso deixamos de crer e confiar naquilo que o Pai, só o Pai, faz. Ele traz à existência aquilo que não tem, irmãos. Mas você precisa colocar em oração, precisa falar: Deus, eu estou desse jeito, eu preciso disso. E também tem horas que a gente precisa falar: Deus, eu estou aqui, Senhor. Eu estou toda errada. Eu tenho falhado, eu tenho procrastinado, eu tenho falado mal, eu tenho julgado, eu tenho condenado. Mas me ajuda. Me ajuda. Aleluia. Sabe, irmãos, nós nos esquecemos que Ele deu seu único filho para que pudéssemos ter vida. Pois foi Ele que nos criou e nos formou à sua imagem e semelhança. Está lá em Gênesis. E como eu já falei hoje, foi um toque todo especial. Em todas as outras coisas, Ele disse: haja. Mas a nós soprou em nossas narinas, formou-nos do barro e soprou o seu espírito em nossas narinas. Que coisa maravilhosa! Nós somos maravilhosos, nós somos amados do Senhor. Aleluia! Aleluia! O fato é que então nós deveríamos andar nessa terra assim como Jesus andou. Porque quando ele andou aqui, ele era
100% homem. 100% homem. E teve as mesmas paixões e conflitos que nós temos. Mas sabe o que Jesus fazia? Quando você vai lá nos evangelhos, você observa. Jesus sempre estava em oração. Jesus sempre estava com o Pai. Jesus tinha um relacionamento ali com o Senhor, com Deus Pai, firme. E nós às vezes buscamos a nossa confiança em outras coisas, coisas que podemos palpar, coisas que podemos ver. Mas lá em Hebreus, vem dizendo que a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas que esperamos. E que sem fé é impossível agradarmos ao Senhor. É impossível agradarmos a Deus. Aleluia. Jesus sabia que Deus Pai estava com ele. Porque Deus, ele é amor. Ele é amor. E por amar tanto, por nos amar tanto, ele deixou tratado um propósito em nossa vida. Ele nos criou, ele nos fez para vivermos aqui nessa terra como seus filhos. E quando eu digo filhos de Deus, implica em sermos pessoas imitadoras de Cristo, assim como Paulo dizia. Imitadores. Então, nós precisamos começar a meditar nos evangelhos, a observar como Jesus agia, até a maneira como ele pensava. Certamente não é pela ótica humana e nem dessa terra. Nós precisamos absorver em nosso ser que somos amados. E precisamos também viver essa santidade, viver em santidade diante do Senhor. Em novidades de vida, nós podemos sim temer as situações. Afinal, esse mundo jaz no maligno. Nós estamos aqui de passagem. Mas quando nós estamos aos pés do Senhor, quando nós colocamos o nosso coração diante do Senhor, filho meu, entrega o teu coração. Quando nós entregamos tudo que é nosso nas mãos do Senhor, nós não temos uma vida no padrão do mundo. Ainda que seja uma situação difícil, não é no padrão do mundo. Sabe por quê? Porque quando você está firmado no Senhor, quando você tem confiança, quando você tem fé nele, as coisas acontecem para o bem. Não é isso que diz a palavra? Tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor, que vivem segundo o teu propósito. Aleluia. Temos que viver no padrão de Deus. Nós precisamos entender que Ele é nosso dono e que não estamos aqui nessa terra senão para fazermos a vontade do Pai. Só que lá em Coríntios também vai falar que o Deus desse século cegou o entendimento. E como que eu consigo ter entendimento? É meditando na palavra, é em oração, é em busca constante pelo Senhor, é em jejum. Quando eu tenho essa consciência de que eu preciso matar a minha vontade. O jejum é isso, irmãos, matar a sua vontade. Então você para de comer para que a tua carne entenda que a tua alma é do Senhor. Aleluia. Ela pertence ao Senhor. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A nossa vontade precisa se render à vontade do Senhor. A gente precisa mudar o padrão de pensamento. Então não tem jeito. É a meditação na palavra. É tempo com o Senhor, falando com Ele. É jejum. É oração. Não tem jeito, gente. É oração. E não era isso que Jesus fazia? E nós precisamos entender isso. Nós precisamos incutir isso aqui dentro. Precisamos também entender que há um tempo determinado para todas as coisas aqui nessa terra. E que hoje
É hoje, irmão, não é amanhã, é agora. Nós precisamos andar com o Pai. Nós erramos sim, porque nós estamos numa condição humana. Mas aquele que deu a sua vida, deixou tudo. Nos deixou um manual para que possamos seguir como vencedores. E nós precisamos entender o sacrifício que Ele fez. Se você não consegue, pede ao Senhor que isso adentre em você e você sinta esse amor plenamente. Sinta-se amado e comece a vislumbrar a eternidade. Oh, aleluia! Porque a nossa pátria, ela não é aqui. E no entanto, irmãos, são tantas as coisas que nós vivemos o aqui e o agora. Nós acreditamos na força do nosso braço. Nós somos egoístas, orgulhosos, não perdoamos. Quando Jesus nos ensinou a viver uma vida de santidade nessa terra. Irmãos, é um alerta que eu trago a vocês. E esse alerta veio para mim primeiro. Ele veio para mim primeiro. O Pai está nos dando a última chance. Porque o Cordeiro está às portas. Ele está às portas. Então é hoje, é agora. É tempo de jogar fora o medo, a incredulidade, o orgulho, a desesperança, tudo aquilo que te paralisa. É agora, é já. É chegar diante do Senhor. Senhor, me ajuda. Limpa. Espírito Santo, traz o que precisa limpar aqui dentro. Traz tudo aquilo que me afasta de Ti. Traz, por favor, porque eu preciso tirar de mim. A gente precisa ser vencedor, irmãos. E a própria palavra diz que o céu é tomada à força. O que vem lá na frente é tomado à força. Eu preciso viver aqui agora. Porque senão depois... Aleluia. Irmãos, eu não estou aqui para acusar ninguém. Mas tem o acusador das nossas almas. Que ele joga seta, ele joga dardo. E nós aceitamos. E sabe por que nós aceitamos? Porque nós deixamos o medo entrar. Nós não confiamos no Senhor. E aí nós vivemos uma vida de derrota. Até vamos ao culto. Mas nós não conseguimos viver de acordo com o propósito. Com o nosso propósito. Porque vivemos de acordo com aquilo que nós achamos. E eu já mencionei aqui. A nossa vontade, o nosso achismo não vale nada. Aleluia. Ainda dá tempo, irmãos. Um dia lá atrás, nós levantamos a mão e falamos que Jesus era o nosso Senhor e Salvador. Isso não pode ter sido da boca para fora. Ele é o seu Senhor, Ele é o seu Salvador. Isso é um privilégio, sermos filhos de Deus, quando entendemos o sacrifício na cruz. E que a nossa pátria não é aqui. E que vamos governar com Ele. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E irmãos, são tantas promessas. Tantas promessas. Mas nós queremos viver o aqui e o agora. E não é errado. Vivemos aqui e agora. Mas quando nós vivemos o propósito do Senhor, nós temos o melhor dessa terra. Aleluia. Glória a Deus. Em Jó, Deus vem falando aqui da sua magnitude e soberania. De como Ele, o Todo-Poderoso, formou e criou tudo. Se você for lá em Jó, a partir do capítulo 38, Ele vai falando com Jó. Aonde você estava quando eu fiz isso? Aonde você estava quando eu fiz aquilo? Ele vai falando ali.
porque Ele é justiça. Ele é poderoso. Aleluia. E sabe, irmão, uma coisa que é bem preocupante: o Senhor rejeita os soberbos, os orgulhosos. Nós temos que estar fazendo essa faxina diária, pedindo a ajuda do Espírito Santo para tirar todo o orgulho, toda a soberba. Porque quem somos nós para dizer que fazemos alguma coisa? Sem Ele nada podemos fazer. Fico alerta, irmãos, sabe? Fico alerta. Joga o medo fora. A sua angústia, sabe? Faça uma aliança de verdade com o Pai. Siga os passos de seu filho. Para poder começar, eu também agir como vencedor. Cada um tem a sua particularidade que precisa ser tirada, precisa ser arrancada. Não tenha uma falsa impressão de quem você é. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Ele te chama príncipe e princesa. Tenha isso com você. E para finalizar, o amor lança todo o medo fora. Não só o medo, mas tudo aquilo que te paralisa. E quando nós temos esse amor, quando nós recebemos esse amor em plenitude, nós temos transformação de vida em todos os sentidos. Nós temos o exemplo de Paulo. Quando ele foi Saulo, ele era perseguidor. Mas depois que ele teve aquele encontro com Jesus, ele se torna Paulo. Um dos maiores nomes da Bíblia. E ele cumpriu seu propósito de vida nessa terra. Ele sabia que ele iria morrer de forma cruel. Mas ele não se importou com a morte. O que importou para ele foi combater o bom combate e guardar a sua fé. E cumprir a sua carreira. Os seus olhos estavam na eternidade. Estavam com Cristo. No que há de vir, Paulo entendeu que para sermos vencedores, precisamos de uma limpeza de dentro para fora. E hoje eu convido os irmãos a começar essa mudança em sua vida. Eu comecei na minha, porque eu também preciso. E o Senhor e o Espírito Santo, eles vão dando direcionamento. O Espírito Santo vai dando direcionamento, vai pondo pessoas no seu caminho, vai pondo situações. Gente, quando você se dispõe, coisas que você nem imagina acontecem. Eu falo porque, não para minha glória, mas para a glória do Senhor, eu tenho vivido isso, eu comecei a viver isso. O Pai, Ele é o lavrador. E Ele limpa. E na oração do Pai Nosso, nós dizemos assim: perdoa as nossas faltas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mas para isso precisamos crer realmente que essa vida é passageira, que há a necessidade de se lançar fora o medo e tantas outras coisas, para que o amor entre. Quando o amor entra, eu perdoo. Quando o amor entra, o medo não me paralisa. Mesmo com temor de algumas coisas, mesmo temendo algumas coisas, eu sigo em frente, porque eu sei que tem um Pai Todo-Poderoso que está comigo. E Ele me governa. E quando Ele me governa, as intenções do meu coração mudam, os meus pensamentos mudam, o meu foco muda. Aleluia. Então eu perdoo mais, eu amo mais, eu faço mais. E começo a vislumbrar o reino de Deus, a minha pátria, a pátria celestial, que não é desse mundo. Aleluia, glória a Deus.
E esse desejo começa a arder dentro do nosso coração. Lembre-se, o medo paralisa, escraviza, mas o amor liberta. Amém? Se eu for adiante daqui, já é a Sandra. Já não é nada que o Espírito Santo tenha trabalhado em mim. Então, eu te convido a fazer essa reflexão e a fazer essa mudança, irmãos. Hoje, agora.